Beleza, estamos de volta, pessoal, mais um vídeo. Hoje, com a presença do Dr. Nonato Rodrigues. Ele vai nos explicar, né, doutor, algumas coisas importantes sobre os distúrbios do sono. Lembrando que o Dr. Nonato Rodrigues, ele é médico neurologista, especialista em distúrbios do sono. Doutor, a primeira ponderação que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: os distúrbios do sono são um problema? Ou isso é um problema, essa questão é um problema para a segurança pública? Sem dúvida nenhuma. Essa pergunta é muito pertinente, uma vez que nós somos programados para ficarmos acordados durante o dia e para dormirmos durante a noite, todos nós. No entanto, a segurança pública implica um processo de 24 horas de duração. Nenhum de nós ficará contente com uma segurança de 8 da manhã às 8 da noite. Então, como é que nós podemos condicionar uma pessoa para que ela tenha, durante a madrugada, o mesmo desempenho, a mesma eficiência que ela teria durante a manhã ou a tarde? Esses são alguns dos dilemas que a gente enfrenta como especialista de sono. Será que as pessoas que trabalham muito eficazmente durante a manhã conseguiriam trabalhar da mesma forma o restante do dia? Será que, por outro lado, não teriam pessoas que se sentiriam melhor trabalhando durante a noite do que durante a manhã? Esses são alguns dos pontos que a medicina do sono poderia colaborar muito com as forças de segurança pública, até com os órgãos gerenciadores da segurança pública. Mas, infelizmente, até agora nós não fomos muito consultados a esse respeito. É interessante o senhor falar sobre isso, porque a consulta ao profissional que tem todo um gabarito para lidar e tratar com esse tema específico, orientando os gestores da segurança pública, tornariam a segurança pública ainda mais eficiente, né? Tanto do ponto de vista do desempenho do trabalho, quanto do ponto de vista da qualidade de vida para o profissional. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como se manifestam, doutor, esses distúrbios do sono num profissional como o da segurança pública que tem tanta dificuldade em ter uma qualidade de sono? Quando nós nos privamos do sono, que é uma função básica do ser humano, como é a fome, a sede, a necessidade de tomar água, de se alimentar, a necessidade de dormir também é imperativa. Quando o homem troca o momento em que ele deveria estar dormindo por uma atividade intelectual ou física, esse sono vai cobrar dele durante o dia seguinte. E esse processo se chama privação de sono. Essa privação de sono, quando ela se acumula, ela pode levar a consequências sérias do ponto de vista físico e emocional. Do ponto de vista físico, a gente pode, por exemplo, enumerar hipertensão arterial, diabetes, obesidade, que são consequências da privação de sono do ponto de vista físico. E do ponto de vista mental, nós temos coisas bem mais graves, como, por exemplo, a depressão, como, por exemplo, transtornos de memória, de atenção, de concentração. Você já imaginou uma perseguição policial com necessidade de respostas prontas e rápidas durante a madrugada num indivíduo privado do sono? Qual é a capacidade que ele tem de julgar se aquele é o momento de usar força, aquele é o momento de se retirar, se aquele é o momento de disparar uma arma ou não? Se ele está num estado que, por definição, o priva da capacidade de julgar. Esse é um desafio muito sério, né? E que talvez o Brasil esteja adiando, né, essa discussão. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor também, o profissional de segurança pública, ele está envolvido em um ambiente de violência. A atividade policial demanda a presença do policial em situações de violência, combatendo a violência. E como essa violência, doutor Nonato Rodrigues, pode atrapalhar o sono desse profissional? Nós falamos de um aspecto, que é que, para exercer o seu trabalho, ele deve permanecer acordado em momentos em que ele não deveria. Ora, esse é um pequeno problema. Os plantões, os serviços, os horários em escala. Agora, existe esse outro aspecto da violência. Para que nós possamos dormir, nós precisamos ativar uma determinada área do nosso cérebro que só será ativado se as condições ambientais estiverem favorecendo. A violência, ela age
de duas formas. No momento em que ela acontece, que exige uma pronta resposta, e ela também repercute dentro do nosso cérebro horas e até mesmo dias após ter ocorrido e terminado. Você, como policial, certamente já encontrou vítimas de situações de sequestro ou de tentativas de homicídio, estupro, que meses depois, quem sabe, continuam ainda tendo pesadelos, tendo sono de baixa qualidade, porque voltam as imagens daquela primeira situação de violência que ela sofreu. O policial também sofre isso, porque a vida dele também está ameaçada naqueles momentos de intervenção. E aquilo também tem uma reação psicológica, uma reação de ativação de sistemas de vigília, porque apesar de todo o treinamento que vocês têm, vocês continuam sendo seres humanos e reagindo como qualquer de nós a essas situações. Portanto, quando vocês enfrentam uma situação conflitante dessa, o efeito nos dias que se seguem, semanas até meses, pode ser um efeito de vigília, de interferência com o padrão de sono normal. Porque o cérebro de vocês entende que vocês ainda estão sendo ameaçados por aquela situação, embora aquela situação já tenha efetivamente terminado no tempo, mas não terminou ainda dentro de vocês. Bem, a gente não pode deixar de esquecer algo, né? Com relação a essa violência que fica lá sendo reavivada de uma forma subconsciente pelo indivíduo, essa questão torna ou pode tornar então o indivíduo suscetível a todo tipo de processos que desencadeiam outros processos ou de violência ou de falta de sono, como é o tema, né? Então assim, seria uma questão que está reforçando um problema que vai no futuro desencadear, né? a famosa, infelizmente, bomba relógio, né? Numa situação que o policial está lá, como o senhor falou, né? Uma ocorrência atrás da outra, violência atrás de violência. Então esse processo ele vai acontecer dessa forma, se não for tratado. Sim, a vigília, a sensação de que o botãozinho de vigília dentro do cérebro está ligado, está permanentemente em alerta, associado ao trabalho em turno, vai fazer com que ele, ulteriormente, vá desenvolver, por exemplo, uma insônia, e ele vai tender a ter um comportamento de mau humor, de dificuldade de concentração, de explosão emocional, e os fenômenos físicos. Ele vai ficar mais gordo, ele vai ficar um pouco mais pesado, vai comer mal, a pressão vai subir, e isso vai fazer com que à noite ele comece a roncar, e isso vai fazer com que ele tenha mais apneias durante a noite, e isso colabora com o quadro inicial para que o sono dele seja continuamente perturbado. Então, o que começou com um problema relativamente fácil de resolver, vai atingindo proporções em que vários sistemas estão acometidos dentro do corpo dele. É o cérebro, é o coração, é o pulmão, é o intestino. Dentro dessa questão que a gente está falando, qual o perigo da automedicação? É muito grande. A gente vê esse problema da automedicação, em geral, em pacientes brasileiros, seja porque a consulta, o acesso ao atendimento médico é pequeno, às vezes de baixa qualidade, seja porque os medicamentos são caros, seja pela razão que for. Mas a gente vê isso muito, por exemplo, em caminhoneiros e motoristas interestaduais, que por conta da pressão de terem de cumprir horários, às vezes, eles se sobrecarregam com medicações ativadoras do sistema nervoso central. No caso do policial em si, isso nunca foi estudado. Foi estudado em motoristas, mas em policiais não. Aliás, o nosso acesso até vocês não é tão fácil assim também. Sim. Eu particularmente gostaria muito de saber como é que isso se passa no meio dos policiais, como também no meio dos magistrados, que às vezes tem que fazer julgamentos virando à noite, a capacidade de julgamento que eles têm 3 horas da manhã, enfrentando a pressão, a necessidade de uma responsabilidade tão grande, de proferir um julgamento, proferir uma sentença, a privação de sono contínua. Bom, eu tenho muito interesse e curiosidade em saber como é que isso ficaria. Mas eu imagino que,
Quando uma pessoa desenvolve todas aquelas consequências da privação de sono que nós mencionamos, desde a depressão até a obesidade e hipertensão, ela vai procurar se tratar para isso, e a gente sabe que hipertensão é uma doença. Mas tem muita gente que não sabe que insônia é uma doença. Então ela vai procurar tomar o remédio, e vai ter sempre alguém na família que dispõe desse remédio, um remedinho para dormir aqui, um calmante ali, e uma coisa que as pessoas sabem menos ainda é que essas medicações causam intolerância. Essas medicações diminuem a capacidade respiratória durante a noite. Essas medicações diminuem a capacidade de julgamento. Então, uma pessoa que carrega uma arma, uma responsabilidade de combater a violência, por exemplo, sim, e que está tomando medicação, uma medicação que a deixa mais lerda, menos reativa, ela está chamando problema para si própria. Legal, é interessante que nós não estamos falando, né, que com qualquer pessoa, nós estamos diante, né, do Dr. Nonato Rodrigues, e é alguém que tem toda a qualidade técnica para falar isso, né, doutor? Porque o brasileiro, ele tem essa postura, infelizmente, de só procurar o médico na emergência, só procurar o médico em situações em que ele não consegue mais dar o famoso jeitinho, né? Continuando dentro disso que eu falei para o senhor, a medicina do sono, e a gente está falando de uma população, esse profissional de segurança pública, a medicina do sono é conhecida da população e desse profissional de segurança pública? Infelizmente não. Nós começamos essa conversa mencionando que, infelizmente, os conhecimentos que nós temos como especialistas em sono não é utilizado. A maioria das políticas de saúde que são desenvolvidas neste país não são feitas visando problemas relacionados ao sono. Existem políticas de saúde com relação ao diabetes, à hipertensão, existem políticas de saúde relacionadas à prevenção de gravidez ou a diversos outros assuntos, mas uma pessoa que tem sono excessivo, por exemplo, quando dirige, nenhum policial, nenhuma autoridade de trânsito, por exemplo, vai mandar ela fazer uma polissonografia. Vai fazer o teste do bafômetro na hora. Sim. Mas pode se tratar de um apneico, pode se tratar de um narcoléptico, uma pessoa que tem privação de sono por outra natureza, e isso vai passar despercebido. Então, desde as autoridades de um escalão mais inferior até as mais superior, a medicina do sono não só é desconhecida, como não há, tanto quanto eu possa ver, nenhuma tendência a que essa situação se modifique. E eu vou te dar alguns exemplos de como essa situação se pode modificar. Sim. Quando se começou a estudar que as pessoas que fumavam tinham câncer de pulmão, houve uma política de Estado contra o tabaco. Quando os ortopedistas demonstraram que o uso do cinto de segurança diminuía a taxa de mortes em acidentes de trânsito de uma maneira significativa, houve uma política de Estado para fazer com que o cinto de segurança fosse obrigatório. Mas nós conhecemos diversas doenças de sono. A medicina do sono está estabelecida no mundo há mais de 40 anos como uma especialidade. E até hoje não existe uma política verdadeira para a prevenção de apneia, não existe uma política para tratamento de apneia, não existe uma política para sonolência excessiva diurna. Passa virtualmente despercebido de todo mundo a existência de problemas relacionados ao sono. Doutor Nonato, o senhor está falando algo que nos deixa preocupados. Primeiro, como policial, segundo, como cidadão. Porque eu tenho que concordar com o senhor. Numa conta bem rápida, um policial que trabalha, você que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, pode fazer a conta comigo. Numa conta rápida, um policial que trabalha aí no plantão de 24 por 72, em 30 dias ele vai trabalhar mais ou menos 8 vezes, 9 vezes. Então nós estamos aí falando de 24 horas multiplicado por 7, ou 8 vezes. Nisso, 12 horas noturnas. É impossível recuperar esse sono que foi embora nesses 30 dias? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Tem se estudado muito a respeito disso. E eu vou lhe dizer uma coisa. O débito de sono, para que ele seja recuperado,
é preciso inicialmente que a pessoa tenha a possibilidade genética de recuperá-la. Tem algumas pessoas que, quando se privam muito do sono, o cérebro delas ativa o botão de vigília para sempre. Sim. E não deixa que ela recupere mais. Meu Deus. Segundo lugar, é necessário saber se essa pessoa vai ter tempo suficiente para recuperar o seu sono. De uma maneira geral, o débito de sono ele é cumulativo. Você perdeu no mês uma determinada quantidade de horas, você recupera um percentual, mas um grande percentual você não recuperará nunca, nunca mais. E se você repetir esse processo nos outros meses, o débito vai chegar num montante que você vai entrar no processo de doença. Então nós estamos diante de um fato insofismável, não dá para remediar esse fato. Eu poderia então afirmar, doutor, que um policial que trabalha na escala de 24/72, depois de, vamos colocar aí 2, 3 anos, obrigatoriamente a instituição ou o Estado deveria falar, não, você não vai mais trabalhar dessa forma. Isso, pegando a premissa do que o senhor falou, como política pública de saúde, principalmente para esses profissionais, porque eu diria que antes disso seria necessário, do jeito que vocês quando fazem exames para serem admitidos na força policial, vocês têm que fazer um exame físico, um exame de laboratório, acho que até eletroencefalograma vocês têm que fazer, que é um exame praticamente inútil, porque 10% dos grandes epiléticos têm eletroencefalograma normal, mas vocês não fazem nenhum estudo do sono. Ninguém sabe o biorritmo de vocês, ninguém sabe o cronotipo de cada um de vocês, quer dizer, qual é o momento em que a atividade física e intelectual de vocês será melhor. Isso simplesmente não é estudado. A vocês também não é dado, durante o exercício da função, possibilidade de tirar um cochilo, local para fazer exercício, para comer de maneira decente. Eu vejo vários policiais, muitas vezes, comendo pastel, comendo fritura, no lugar de uma refeição substancial. Se eu posso dizer, em termos de exemplo, há um colega nosso, Dr. Sérgio Barros, em Vitória, no Espírito Santo, que trabalha com uma empresa, ele é consultor de uma empresa de ônibus, de transporte interestadual. Quando ele chegou nessa empresa, ele viu uma situação alarmante, uma quantidade enorme de acidentes. Ele viu motoristas obesos, motoristas diabéticos, motoristas hipertensos, com apneia de sono. Então ele instituiu um tratamento preventivo para esses pacientes. O tratamento da doença de sono, locais onde eles podem parar e ter refeição decente e dormir. E olha, em 2 anos ele reduziu quase 30% o número de acidentes com aquela empresa especificamente. Então, por que um processo semelhante não pode ser feito preventivamente, não só com as forças policiais, mas com outros bombeiros, hidroelétricas e pessoas que são necessárias 24 horas por dia? Verdade. São chamados serviços essenciais, né? Esses serviços essenciais expõem os trabalhadores que estão dentro desse contexto. E eu digo mais, nós médicos também somos partícipes dessa população de risco. Sim. Porque nós temos que ter a mesma eficiência. Imagina um cirurgião operando um apêndice às 2 horas da tarde e operando um apêndice às 3 horas da manhã. É impossível que seja a mesma eficiência, mas ele tem que apresentar a mesma eficiência, senão o paciente morre. Sim. É complicado. Doutor Nonato, dentro desse contexto e continuando, eu sei que o tempo é curto, o senhor tem uma agenda cheia, mas a apneia, ela é um distúrbio que agrava, ou que ela pode ser agravada pelo problema do sono, ou é o contrário? A apneia agrava o problema do sono? Dentro de tudo que nós conversamos até agora, a apneia parece uma consequência de tudo que o indivíduo faz contra ele mesmo. Da obesidade, da idade, da falta de cuidado com o seu próprio corpo, às vezes porque ele é obrigado a agir dessa maneira. Mas a apneia, uma vez desenvolvida, claro, ela pode ser agravada pela obesidade, mas na hora que ela se estabelece no indivíduo, ela altera o cérebro, ela altera a recepção do cérebro, o funcionamento do cérebro. E o indivíduo não só tem as apneias, como ele também começa a ficar mais obeso.
Então a obesidade leva à apneia e a apneia leva à obesidade. Sim, isso. Um ciclo, então. É um ciclo vicioso. Sim, sim. E não só aos hormônios, a esse hormônio chamado leptina, que controla o nosso ganho energético, não é só esse hormônio que é alterado, a insulina está alterada também. Inclusive os hormônios que controlam a pressão arterial, que controlam a excreção de sal pelo rim, existe uma quantidade cada vez maior de consequências da apneia do sono. A última delas, a mais recente, tem 2 anos isso, câncer. A apneia de sono, pela fragmentação do sono, pela interrupção do sono, ela perturba a multiplicação celular e aumenta a possibilidade, pelo menos experimentalmente, de um indivíduo desenvolver câncer. Da mesma maneira que as atividades, os trabalhos em turno. Em alguns países da Europa, o trabalho em turno, pelo menos para a área de saúde, é considerado como potencialmente carcinogênico. Então, nós estamos diante de fatos e verdades que nos deixam preocupados, né? Porque, como o senhor falou, esse é um problema que tem sido colocado em segundo plano ou sequer tem sido estudado, né? Mas, enfim, a segurança pública, ela tem que ser cada vez melhor. Cada vez, como o senhor falou, o médico precisa atender bem, independente do horário. O policial precisa atender bem, independente do horário. Nesse cenário caótico que nós estamos vendo, que o senhor acabou de nos apresentar, o que seria uma saída viável? Olha, eu acho que essa pergunta deveria ser feita, é uma boa pergunta, mas está sendo feita para a pessoa errada. Uma pessoa que não tem poder de mando algum e nenhuma influência política. Mas como qualquer outro grande problema desse nosso país, a solução é vontade política de acertar. Sim. E consultoria. Existem excelentes profissionais de saúde e especializados em medicina do sono no Brasil, conhecidos no mundo inteiro. No Brasil, lá em São Paulo, nós temos o maior laboratório de sono do mundo. Basta pedir ajuda, basta sentar, basta saber qual é o objetivo que se tem para se estabelecer as maneiras de chegar até ele. Essa consultoria médica, consultoria de saúde, já foi usada para o estabelecimento de outras políticas de saúde, nós comentamos isso agora. Com relação ao sono, pode ser realmente a mesma coisa. Basta haver vontade de fazer. Bem, doutor Nonato, o senhor já expôs tudo isso, né, toda essa questão que para nós nos deixa alarmados, e a gente fica diante de uma situação na qual o profissional que não pode esperar, ficar esperando uma ajuda, né, ou do governo ou da própria instituição, tem que fazer algo. O senhor poderia dizer para a gente algumas medidas que o próprio policial, até que as nossas instituições acordem com a importância do assunto, medidas que o próprio policial pode ir adotando para melhorar a sua qualidade de vida e também as suas horas de sono? Bom, levando-se em consideração que vocês têm diversas obrigações, trabalham sob estresse e trabalham em turno, por definição, eu acho que vocês deveriam procurar um especialista de sono mais rápido possível. Além disso, né? Mas desenvolvimento de atividade física, manutenção do peso, tentar recuperar o máximo possível as horas de sono. Assim que chegar em plantão noturno, por exemplo, não dormir, mas, se for possível, no dia seguinte, vocês dormirem no horário normal. Eu não sei qual é exatamente o sistema de plantão que vocês usam, mas se vocês têm que trabalhar durante vários dias durante a noite, eu acho que é assim que acontece, sim, vocês transformam, vocês fazem com que a casa de vocês durante o dia esteja bastante escura. Vocês, ao saírem do trabalho noturno para pegarem a condução para ir para casa, usarem um óculos escuro, muito preto, para fazer com que aquele ambiente noturno se prolongue. Chega em casa, durma e antes de sair para o trabalho, beba um pouquinho de café
Se for possível, façam um cochilo no meio do trabalho noturno. No último dia de trabalho noturno, evitem dormir durante o dia, quando chegarem em casa, para dormir só à noite. Seria, a grosso modo, o que eu poderia sugerir que vocês fizessem. Então, doutor Nonato, nós agradecemos a participação do senhor aqui no nosso canal. A nossa intenção é ficar conversando aqui com o senhor muito tempo, explorando o conhecimento do senhor. Mas desde já eu te agradeço, né, em nome de todas as pessoas que assinam o canal e que já viram nossos vídeos. E quero dizer para o senhor que foi assim muito bom todas as coisas que nós conversamos aqui. Muito obrigado. A segurança pública fica mais forte com a atuação do senhor. Eu quero agradecer a você particularmente pela oportunidade, agradecer a vocês que assistiram e a todos vocês policiais pelo trabalho que vocês fazem, que eu sei que é um trabalho bastante espinhoso. É isso aí, pessoal. Obrigado, até mais.